capítulo 1 do segundo livro das Crônicas, versículos de número 6 e 7. Deus é fiel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 6 e de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre o irmão aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Está escrito assim: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que quiseres, porque eu vou te dar. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Salvador. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem tomar seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom. Eu tirei o paletó porque eu não sou acostumado com o calor que vocês são acostumados, né? Eu estava aqui ouvindo o pastor Misael Santana pregar, e quando ele terminou de pregar, eu falei para ele: infelizmente, pastor Misael, eu não tenho como sair da fornalha, né? Ele falou: porque a gente vai sair da fornalha, mas nós entramos em uma aqui, né? E a notícia que eu vou dar, não sei se vai te alegrar, vai ficar mais quente ainda daqui para frente. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, enfim, santos e santas do Senhor. Eu prego o Evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a ministrar. Hoje eu tenho 43, com cara de 50 e o corpinho de 60. Eu não sei nem porque não é você. Mas nesses anos servindo a Jesus, desde criança até agora, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns entenderam, eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Muitas vezes somos obrigados a sair do culto antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses malucos aqui que emendam o culto numa vigília. Aí ele fica com eles até o sol raiar. Tudo porque ele deixou na sua palavra uma autorização dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela.
Quem pertence a esta igreja pode dar um lindo glória a Deus. Sem demagogia, pregar perto do pastor Abílio ainda me dá frio na boca do estômago. E ele sabe disso, já falei isso para ele várias vezes, né? Eu ficaria muito mais à vontade se ele fosse dormir nesse momento, né? Porque depois que eu prego, ele vem aqui para consertar tudo que eu falei de errado. Abrir a Bíblia Sagrada na carta das Crônicas é rememorar os idos e velhos tempos verdadeiros da história do povo hebreu. Lembrar do capítulo 1 desse texto tão carregado de revelação que eu li, e mexe com o coração daquele que é espiritual por natureza. Tanto é que você reverberou quando eu li o texto. O poder da palavra escrita é tão grande que dispensa o orador falar mais alguma coisa. Imagine você correr o risco de, numa noite como essa, receber no seu quarto a visita do Criador dos céus e da terra. E ele olhar para você, segurar as suas palavras, porque acredito que naquele momento o menino rei vai ter dificuldade até de respirar, porque quem está no quarto dele não é o seu guarda-armas, não é o seu vice-rei, não são os seus amigos. Quem entra no quarto dele é o Deus do pai dele. E o Deus do pai dele não questiona, só fala. Não entra em detalhes. Libera uma palavra que vai direto na alma. O que é que você quer? Pede, porque eu vou te dar. Só nós cremos nesse tipo de texto. O que poucos de nós entendemos é que para chegar nesse momento, nesse grau e nível de intimidade, a história de Salomão passa por altos e baixos. E eu gostaria aqui de relembrar como foi que tudo isso aconteceu. Primeiro, como foi que Salomão ascendeu ao trono de Israel. Quem conhece um pouco de literatura bíblica e de história e de doutrinas, de dogmas de uma nação como Israel, sabe muito bem que quem deveria assumir o trono era o primeiro filho, era o primogênito. E Salomão não é o primogênito filho do rei Davi. Quem já leu a história de Davi e teve a curiosidade de catalogar a sua família, vai encontrar em Davi 20 filhos, 19 meninos e uma única menina. Um homem que em seu tempo foi tão honrado por Deus, primeiro porque era uma época em que as mulheres, por natureza, tinham dificuldade de fertilidade. Você vai encontrar o Velho Testamento inteiro dentro da história de Israel, as mulheres com dificuldade de dar à luz porque eram estéreis. Segundo, quando a mulher vence a esterilidade, ela tem que provar ao marido que é digna e dar a ele um filho homem. E naquela época as mulheres tinham mais filhas mulheres do que nos dias atuais. Aí Deus vem e honra Davi com tanta graça, que das suas mulheres todas elas dão a ele 19 filhos homens e só uma menina. E essa menina vai entrar no contexto da minha história daqui a pouco. Para compreendermos como foi que Salomão ascendeu ao trono de Israel, eu preciso voltar no tempo em que o pai dele ainda era um homem saudável. Saudável no corpo físico, saudável na mente, quando ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. E isso não mudou, mesmo quando ele envelheceu. Mas também o pai dele passou por altos e passou por baixos. A história de Davi, pai de Salomão, mexe com o coração e com a mente daqueles que amam o romantismo da Bíblia Sagrada. Davi é aquele menino que estava lá, sabe Deus onde? Escondido no meio das ovelhas malhadas, quando foi desprezado pelo próprio pai, que sabendo que receberia a visita de um santo servo de Deus, retirou de dentro de sua casa o filho mais novo, o que não era nada comum. E faltar-me-ia tempo de contar a vocês o que eu penso disso. Porque se o pai vai deixar alguém trabalhando na roça, que seja o filho mais velho, não o mais novo. Mas nós conhecemos a história e sabemos que o homem de Deus que entra na casa de Jessé o belemita e quer ungir um dos seus filhos como rei de Israel, ao olhar os filhos de Jessé, ele não tem dificuldade em saber que ali está uma nação, ou ali dentro está uma família que pode gerar filhos reis, porque são homens altos, viris, fortes, másculos. Tanto é que ele quer derramar o azeite na cabeça do primeiro que vê, e é Deus quem o impede, dizendo que você vê por fora, eu vejo por dentro. É Deus dizendo ao profeta: eu não quero alguém que tenha cara de rei, eu quero alguém que tenha coração de rei. Eu não quero alguém que tenha apenas aparência, eu quero alguém que eu vejo coisas que ninguém vê. E nós sabemos que depois de passar todos os filhos de Jessé o belemita,
A pergunta do profeta ecoa até os dias de hoje, inclusive nos grandes congressos juvenis, pelos quais eu cresci vendo o pastor Abílio pregar. Acabaram-se os mancebos? Terminaram-se os seus filhos? E aí que constrangido, Gessel belemita inclina a cabeça e disse: não, tem um ainda. O menor da casa. O menor da casa, que é tão diferente, mas tão diferente que o pai o obrigou a ficar fora de casa. Era diferente na estatura física, porque era menor do que os seus irmãos. Era diferente na textura da sua pele e do seu cabelo, porque ele era ruivo de cabelos encaracolados. Era diferente na cor dos olhos, porque no velho Oriente Médio, quando ninguém conhecia homens e mulheres de olhos azuis, porque isso vem com os europeus mais tarde, o homem adapta e evolui de acordo com o ambiente onde ele nasce e cresce. E você não vai encontrar no continente africano, nem no Oriente Médio, ninguém com os olhos claros, porque não é esta a formação dos homens daquele ambiente. Pessoas com olhos claros têm dificuldade de olhar para o sol, precisam usar óculos. E daquele lugar onde o sol é muito mais forte e intenso do que na nossa terra, homens e mulheres não tinham olhos claros. E a Bíblia Sagrada, nos seus escritores, vão dizer que Davi era um homem que tinha olhos brilhantes. Olhos o quê? Possivelmente os olhos de Davi eram de cor diferente. Que menino é esse que aparece no contexto da história, escondido pelo pai no meio das ovelhas? E dito a Bíblia, ovelhas malhadas. Que ovelhas? Cresci aprendendo que as ovelhas malhadas eram ovelhas que tinham apenas a lã diferente, com outras cores. Mas há uma tradição de Israel que diz que ovelhas malhadas eram ovelhas marcadas por anomalias, ovelhas que nasciam com dificuldade, com defeitos físicos, com defeitos congênitos. Algumas nasciam com 6 pernas, outras com 2 cabeças, outras com apenas um olho. E como Israel, como nação, tem paciência e em respeito tão grande esses animais chamados de ovelhas, não matavam, não sacrificavam as ovelhas com defeito. Pelo contrário, os grandes fazendeiros tinham 2 apriscos, um ficava na frente da casa grande e o outro ficava no fundo da casa grande. O aprisco que ficava na frente da casa grande era para que os transeuntes da estrada, ao passassem e vissem aquelas ovelhas gordas e pompudas, quisessem negociar e comprar. As ovelhas malhadas, as ovelhas com defeito, as ovelhas marcadas, ficavam no fundo da casa, para que ninguém visse, porque eram monstros, eram aberrações da natureza. E quando Gessel belemita tira o filho de casa e põe os filhos mais velhos para se banhar, manda a mulher preparar comida, ele tira exatamente o menino diferente. A cor da pele diferente, os olhos diferentes, os cabelos diferentes, o tamanho diferente, a textura do seu corpo é toda diferente. E o pai não manda ele pastorear ovelhas na frente da casa, manda ele pastorear as ovelhas malhadas, as ovelhas marcadas, as ovelhas ignoradas, as ovelhas com defeito. O menino não é tão tapado, não é trouxa, ele sabe que vai acontecer dentro da casa, porque ele viu os irmãos tomando banho, se apressando. Ele sentiu o perfume que a mãe estava usando, porque era era mulher de um grande fazendeiro. Ele passou pela casa e sentiu o cheiro da cozinha, onde estão fazendo pães, assando bolos. Vai ter uma festa na casa. Todos estão se preparando para a festa, menos o menino. O menino tem que trabalhar, e tem que trabalhar com ovelhas abandonadas. Tudo isso tem uma história. É nesse dia que acontece talvez aquilo que marca a história de Davi com Deus. Quando ele está entre as ovelhas malhadas, chorando porque sente o preconceito e a rejeição do pai, da mãe, dos irmãos, e ele começa a dar comida para aquelas ovelhinhas monstro, para aquelas ovelhinhas com anomalia física, com aquelas ovelhinhas que tinham 2 caudas, algumas não tinham pelo, outras tinham 4, 5 patas, 2 rostos, ovelhas monstrinhos, e ele está dando comida a elas. O Espírito do Senhor o visita, e o menino olha para aquelas ovelhinhas e entende assim: se até essas ovelhas tem pastor, se até as ovelhas marcadas tem pastor, ele se afasta, senta debaixo de um zimbro, pega a sua harpa, criada pela sua própria mão, e chorando diz: se essas desprezadas têm pastor, eu estou sendo desprezado, mas eu também tenho um pastor. E aí que ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que começa a história do menino que vai se tornar uma bênção. Ele assume o trono de Israel, provoca uma guerra com os filisteus, vai em busca da Arca da Aliança, faz prodígios e maravilhas em Israel, cria um nome fantástico,
traz sobre Israel a unção, ele devolve para Israel a característica primária, a sua identidade, que era a presença e a glória de Deus. O regime, mesmo sendo agora monárquico, Davi faz questão de dizer que o rei de Israel é o Senhor que fez os céus e a terra. A teocracia está imperando nesse momento. Davi cresce, cria fama, cria fábulas, escreve salmos. E um belo dia, como homem, porque Deus não chama super-homens. Eu dizia isso hoje na igreja do apóstolo Maurício, que Deus não chama super-homens, pastor Abílio. Deus não chama mulher maravilha para a sua obra. Deus chama gente comum. Deus chama gente vazia. Porque toda vez que ele trouxe um homem cheio foi uma desgraça. Deus teve que esvaziar o homem primeiro. Quando Deus quis trazer Moisés, Moisés já estava com tanto ranço do Egito, era mestre em astronomia, em geografia, sabia tudo. Deus disse, assim não presta, deixa ele no meio do deserto para esvaziar. 40 anos, quando esvaziou de tudo, quando ele chegou no alto da montanha, disse, não tem motivo para viver. O Senhor disse, agora tá bom. Então agora eu vou te usar, porque agora eu posso te encher. Isso aqui é um recado de Deus para o seu coração, que mora lá naquele lugar que ninguém sabe o nome. Eu vim da Vila Tatu, mas tem gente aqui que nasceu na esquina do sovaco sujo. Tem gente aqui que sofre igual o sovaco de aleijado. E muitas pessoas não dão nada por você, nem pela sua aparência, porque você não tem pedigree. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, se eu marcar a sua vida, não tem mais ninguém que possa tirar você do meu alvo. Um belo dia, se Davi, já velho, também pudera, saiu a peleja um dia, encontrou os filhos de Anak e Taimã, ou foi Cesai, que jogou sobre ele uma lança que pesava quase 45 quilos, quase cravou Davi no chão. E um dos soldados de Davi, um dos seus valentes, se atraca com o gigante e o mata. Colocam Davi velho em cima do cavalo e todo Israel diz para ele, tu não sairás mais a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi se aposenta e ao se aposentar começa a miséria. Cabeça vazia, oficina do diabo. Coração vazio, alvo do diabo. E numa noite clara de lua cheia, andando pelos recônditos do seu palácio, pela sacada enxerga ao longe uma bela mulher. Se apaixona instantaneamente. Seu coração queima, sua libido vai a 1000. Seus feromônios podiam ser sentidos a quilômetros. E como uma besta fera desenfreada, ele manda trazer a mulher e não questiona quem é ela, quem é o marido dela, quem são os filhos dela. Ele a possui. E faz isso várias vezes. Até que em uma noite, quando ele convida a mulher de novo, ela vem com a triste notícia de dizer que estava grávida. E com a notícia da gravidez, apavora o rei, porque o rei não quer que o seu lindo currículo seja manchado. E é nesse momento que ele cria uma trama, que é coisa de filme de Hollywood, tanto é que já virou filme. Ele manda trazer o marido da mulher que estava no alto da batalha. O nome dele é Urias. Eu tenho aqui os meus senões com Urias, poderia aqui alfinetar Urias e criticá-lo pela sua forma da condução ao voltar da guerra, mas não vou fazer isso, não é esse o meu alvo. Eu sei que na noite em que Davi projetou que Urias dormiria com a mulher, então o filho que estava crescendo na barriga dela teria um pai, e o pai seria o marido. Só que Urias não dormiu com a mulher na noite em que Davi chamou. Pelo contrário, na manhã seguinte ele estava no palácio e disse, rei, meu coração não sossega. Não consigo estar aqui desfrutando uma lua de mel, bebendo vinho, sabendo que os meus amigos de guerra estão morrendo na batalha. Me devolva para o campo de batalha. Davi nunca encontrou um homem com tamanha coragem, com tamanho caráter. Davi pega uma carta de próprio punho, escreve e dá na mão dele, diz, entregue isso na mão do capitão Abner, ou melhor, Joabe. Ao entregar na mão de Joabe, Joabe pega a carta que tinha um selo real, sai a uma distância segura, lê, e o que está escrito ali é só de um amigo íntimo para outro. Joabe, Urias não pode voltar. Ele não pode voltar. Joabe entendeu a mensagem. Ele coloca Urias no alto do campo da batalha, onde ele é alvejado e morto, assassinado. Joabe manda uma carta para o rei dizendo, feito está como ordenaste. Davi, que estava preocupado com o seu nome, com a sua fama, com o seu currículo, com a sua biografia, senta no trono e descansa. E por um momento sentiu gosto de alegria, porque soube que a sua trama maldita deu certo. Esqueceu Davi que existem olhos que enxergam o homem, que não podem ser tapados.
O homem pode enganar sua esposa, seu marido, seus filhos, seu empregado, seu pai. O homem pode enganar o seu pastor, o seu rebanho, mas não pode enganar aquele que tem 7 olhos de fogo. É este Senhor que procura na terra um servo fiel. E eu não queria estar na pele de Natã, pastor Abi. Natã é profeta, tem respaldo do rei. Todavia, é bom ser profeta para profetizar para a gente pecadora, desgraçada e miserável. A maior virtude do profeta é apontar o dedo no nariz dos outros e dizer: ai de ti, ai de ti, ai de ti. O duro é quando você tem que apontar esse dedo para uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Deus disse: você vai falar com o rei de Israel. Só que o rei de Israel não era um homem normal, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que trouxe Deus para Israel. Era um homem da pureza, da santidade, do louvor, da adoração. Eu não queria estar na pele de Natã, porque se Davi, nesse encontro particular com Natã, resolve dizer que Natã era um déspota, que Natã era um traidor, se Davi ordenasse, Natã seria morto. Por isso mesmo que Natã não vai em linha reta, em papo reto com Davi. Ele cria uma prosopopeia, ele cria uma história, marca uma audiência com o rei e passa a lhe contar a seguinte historinha: rei, é sabido que em sua terra há um rico mercador, dono de várias ovelhas. Recebeu ele uma visita, mas ao invés de pegar uma de suas ovelhas e matar para dar de comer a esse viajante, é sabido que do lado da fazenda desse grande mercador tinha um pobre fazendeiro, dono de uma única ovelha. E ele mandou matar o homem e pegar a única ovelha que ele tinha. O que deve ser feito desse homem? Respire fundo. Aqui começa o problema de Davi. Aqui eu venho socorrer, embora Deus não precise de socorro, mas eu venho aqui em nome de Jesus dizer que não foi Deus que amaldiçoou Davi. Não foi Deus que criou para Davi uma culpa, não foi Deus que criou para Davi uma disciplina, não foi Deus que fez acontecer as tragédias póstumas que vêm à vida de Davi. Tudo o que aconteceu com Davi saiu pela boca dele. Se Davi tivesse tido paciência, ouvido a história e dito assim: Natã, traz o homem aqui, porque toda a história tem 2 versões, quero ouvir da boca dele o que foi que aconteceu. Se Davi tivesse usado de misericórdia, se Davi tivesse tido um pouquinho de complacência, se Davi tivesse tido um pouquinho de sabedoria, mas não, ele agiu no ímpeto. E no ímpeto ele disse: Natã, esse homem tem que pagar 4 vezes pelo crime que ele cometeu. Como eu disse, repito, não veio do céu a sentença. Não foi Deus que disse que ele pagaria o preço. Saiu da boca dele. Cuidado com seus lábios. Tem muita gente passando pelo vale da sombra da morte, fica dizendo: é Deus que está me testando, é Deus que está me provando. Nem tudo é o Senhor. Palavra de crente é profecia. Embora que o que sai da boca do crente temos que saber por que via sai. Existem 2 formas da palavra sair. Uma é quando sai da boca para fora. Essa não tem peso nenhum, porque maldição sem causa não tem efeito. O problema é quando a palavra sai do coração, quando sai carregada de sentimentos. Aí sai de baixo. Se for bênção, vem a bênção. Se for maldição, vem a maldição. Se for pai e mãe, a palavra é profética. Cuidado com o que você anda falando dos seus filhos. Foi Davi quem disse: pague o homem quantas vezes? Natã ergueu a voz e disse: és tu esse homem, ó rei. A Bíblia diz que Davi falou uma única palavra. Pergunte qual. Só fala se todo mundo perguntar. Pequei. Quando ele diz pequei, Natã ergue a voz e diz: porventura, se tivesses pedido ao Senhor, não teria ele te dado? Pastor, mas era um adultério. Não fale comigo, fale com Deus. Foi Deus quem disse: alguma vez eu te neguei alguma coisa, Davi? Por que você não falou comigo primeiro? Você fez porque quis, e agora a maldição saiu dos teus lábios. Davi fica esperando a punição, e a punição vem. Batseba está grávida, nasce uma linda criança. A criança vai crescendo até que da noite para o dia ela é tomada por uma doença. Os médicos de Israel não dão conta, os médicos do Egito, porque o Egito era a capital da cultura da medicina. Embora a medicina tenha nascido com os gregos, com Hipócrates, são os egípcios que fazem com que a medicina cresça de verdade. Tanto é que as múmias encontradas até hoje em estado de conservação mexem com a mente dos médicos.
Davi traz os médicos de todos os lugares e ninguém descobre a doença do menino. E Deus fala com ele: sou eu que estou tratando. Davi jejua 7 dias. Cada vez que o jejum aumenta, mais o menino fica doente. Até que no 7º dia, o menino morre. E Davi começa a carregar sobre ele o sangue dos inocentes. Vai catalogando aí. O primeiro filho morre por doença vinda do Senhor. Davi cai no seu trono e começa a pensar que ele não sabe de onde virá o próximo tiro. Quando de repente ouve que dentro do palácio existe um incesto acontecendo. Dentro do palácio de Davi existe uma trama acontecendo aos olhos do rei, e o rei não vê. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, se apaixona pela única filha mulher que Davi tinha. Lembra que eu disse 19 filhos homens e uma única menina? Tamar era o nome dela. Qual o nome dela? Eu sou pai de 3 meninas. Não trocaria elas por meninos, porque em casa eu sou rei. Quando eu chego, as meninas me enchem de beijo, de abraço. Menina é mais achegada ao pai, é natural isso. Eu imagino Davi cercado por 19 moleques, 19 meninos. E menino é bicho que só Jesus na causa, né? Tinha uns meninos, eu era diácono lá na minha cidade, lá em Orlândia. Tinha um menino lá que eu falava assim: meu Deus, isso tem pacto com o diabo. Só pode ser. Como diz o pastor Abílio, o diabo não entrava dentro dele, não se atrevia. Era o menino que entrava dentro do diabo e deixava o diabo endemoniado. O infeliz passava debaixo da perna dos diáconos. Imagine 19 meninos correndo dentro do palácio, e ele só tem uma menina que se atira nos braços, no colo, e beija o pai, e dá carinho ao pai. O sonho de Davi era transformar a sua filha em uma rainha futura, entregar a mão dela na mão de um príncipe. Era o sonho dele. Mas da noite para o dia o sonho desaba, porque Aminon finge estar doente, manda chamar Tamar para cuidar dele, e ele a violenta, a estupra, na calada de uma madrugada. No dia seguinte a notícia esparrama pelo palácio, porque a menina não tinha coragem de contar, mas Aminon saiu batendo no peito dizendo: é minha, dormi com ela, fui o primeiro. Se você não sabe, aprenda. No mundo antigo, quando uma mulher era violentada, a culpa recaía sobre ela. Sabia disso? Até os dias atuais. Você vai no Oriente Médio, hoje 80% das mulheres presas no Oriente Médio, na Arábia Saudita, foi por causa de estupro. Mas ela foi estuprada, mas ela está presa. Porque na mente do homem do Oriente Médio, uma mulher só é estuprada quando ela dá ousadia. Por isso elas usavam uma roupa que tapava todo o corpo e deixava só os olhos para fora, chamada burca. Então na mente de todos, se Tamar foi violentada, foi porque o irmão dela viu nela ousadia, ela se insinuou para ele. Toda mulher violentada naquele tempo era arrancada do meio da sua família e mandada para a zona do Baixo Meretrício. A única filha que Davi tinha não pode mais se casar de branco, não pode receber as bênçãos do Deus de Israel, não pode mais ser chamada de princesa, porque foi violada e violentada pelo seu próprio irmão. E sabe o que Davi fez? Pergunte o quê? Nada! Não fez nada porque era frouxo, pastor. Não, porque não podia. Não tinha moral. O que é que ele ia falar para o filho? Você não pode dormir com uma mulher que não é sua. O filho ia dizer: mas eu tenho no Senhor o exemplo, meu pai. Davi não tinha moral para repreender o filho. A ausência da moral fez Davi entrar em depressão. E Aminon começou a andar dentro do palácio dizendo assim: eu posso tudo que eu quero, filho mimado. Até que um belo dia ele se encontra com Absalão, outro irmão de sangue, filho de Davi, mas que amava Tamar. E ele foi discutir com o irmão: por que você fez isso com a minha irmã? Aminon olhou para ele e disse: nem meu pai me corrige, quem é você para me corrigir? A fúria tomou Absalão e Absalão matou o irmão dentro de casa. Absalão matou o irmão com as mãos. Quando a notícia chega no trono, Davi, Aminon está morto. Davi fica de pé, deve ter dado um grito: eu quero vingança, porque a lei dizia: se matar alguém, vai e mate também. Quem matou meu filho? E alguém grita: Absalão, seu outro filho. Davi não diz uma palavra para Absalão, não corrige Absalão. Pergunte por quê? Não tinha moral. O que é que ele ia dizer? Absalão, você matou um inocente. Absalão ia dizer: o senhor é meu exemplo, pai. O senhor matou Urias. O
marido da sua amante. O diabo criou uma teia que quanto mais Davi se mexia, mais amarrado ele ficava. Vendo Absalão que o pai não tem força, não tem moral para repreendê-lo, Absalão é tomado por um espírito de vingança, e ele dá um golpe de estado em Davi. Ele toma o trono de Davi. Davi é preciso ser escondido à noite para não morrer. Absalão vai no cofre de Davi, abre o cofre, e durante 40 anos de batalha, de guerra, de despojos, de riqueza, tudo que tinha dentro daquele grande cofre real, Absalão toma tudo. E ele precisa constituir soldados, jagunços, um exército paramilitar para brigar com o exército de Davi. Ele usa todo esse dinheiro para conquistar homens, jagunços, e esses homens vêm com ele. Absalão pensa que pode vencer soldados experientes com meia dúzia de bebuns, o que não dá certo. Davi se esconde, não quer levantar um dedo para o filho. É nesse momento que o amigo íntimo de Davi, chamado Joabe, compra a briga do rei, parte para cima de Absalão, desbarata o exército de Absalão, e ele persegue Absalão em uma floresta. Absalão está correndo no trote de um cavalo, quando as suas madeixas, os seus cabelos se emaranham num galho de árvore. O cavalo vai, Absalão fica preso pelos cabelos. Joabe parou diante do menino, poderia ter prendido ele, amordaçado, amarrado aos pés e às mãos, levado ele para o palácio e prendido ele. Mas Joabe foi tomado por uma fúria, que ele pegou uma espada e fincou na barriga de Absalão, e disse: pelo rei, pelo senhor meu. Absalão cai morto. Davi está doente. Quando a notícia chega: Absalão, seu filho, foi morto. Davi, de pé, de novo, diz: eu quero vingança. Quem matou meu filho? E alguém diz: Joabe. E Davi não pode falar nada. Pergunte por quê? Não tinha moral. O que ele ia dizer para Joabe? Joabe é o cúmplice da morte de Urias. Foi pelas mãos de Urias, foi pelas mãos de Joabe que Urias foi assassinado, o marido de Batseba. O que Davi ia dizer para ele? Eram irmãos de sangue, de crime. Por causa disso, Davi cai doente. E ele passa os seus últimos anos rememorando que o que ele falou se cumpriu. Pague o homem quantas vezes pelo crime? Vai contando comigo. O primeiro filho de Batseba, morto. A menina Tamar, morta moralmente. Estar morto moralmente às vezes é pior do que estar morto no corpo físico. Salomão disse que a única riqueza que o homem tem é o seu nome. Se perder o nome, perde tudo. Tamar perdeu o nome, tomou o nome de prostituta, ela está morta moralmente. Aminon, que estuprou Tamar, está morto. Absalão, que matou Aminon, foi morto. 4 filhos mortos, 3 no sangue e 1 moralmente. E se você quiser completar o ciclo de 4 assassinados no corpo, podemos colocar Urias nessa história. Ele pagou literalmente como saiu da boca dele. Pague 4 vezes. O final da vida de Davi foi triste. Ele passou o resto de seus dias fazendo meia culpa, compondo salmos. Salmos que nos alegram, que mexem com a nossa alma, mas que poucos entendem porque foram escritos. O Salmo 51 é um deles. Quando ele acusa o pecado da carne que ele carrega de ser herança da família. Porque é ele quem vai dizer a Deus: eu pequei, mas não pequei porque quis. Eu fui gestado em pecado. Em pecado me gerou a minha mãe. Ele tenta dizer a Deus que o pecado que ele carrega sobre ele é uma herança de família, espíritos familiares. Mas é nesse salmo também que ele mexe com o coração de Deus, quando ele disse: tira a minha fama, tira a minha riqueza, tira o reino, só não tires de mim o seu espírito, só não tires de mim a sua presença. É com Davi que eu aprendo que a maior riqueza que nós temos não é aquilo que está do nosso exterior, mas aquilo que está dentro de nós. Tem crentes aqui, pastor Abílio, que se a gente colocasse de cabeça para baixo e sacudisse, não cairia uma moedinha de 10 centavos. Mas se abríssemos a alma desse crente, iríamos encontrar Deus sentado no trono do coração deles. Perca tudo, menos essa sensibilidade. É para isso que existe a vigília de antigamente. Porque
Porque se nos lugares mais modernos não podemos falar em línguas nem profetizar, aqui a gente pode dar lugar ao Espírito do Senhor que quer falar conosco. Posso ouvir um grito de glória a Deus bem lindo dessa igreja? Davi termina os seus dias em uma bela depressão profunda, à beira de uma síndrome do pânico. É nesse período que ele escreve o Salmo 139, olhando para o céu e querendo ser calvinista antes de Calvino nascer. É ele olhando para o Senhor e dizendo assim: todos os meus dias foram escritos no seu livro, antes dos dias existirem. Tu conheces e sonda-me, desde que eu era pequeno e informe. Se eu colocasse a minha cama no alto de uma montanha, lá tu estarias. Se eu colocasse a minha cama no inferno, de lá não poderia fugir de ti. Para onde me irei? Longe da tua face, ó Deus. Os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Davi está doente, sabe que a morte está se aproximando, e ele tem que tomar uma decisão, e essa decisão vai mudar o curso da história de Israel. Ele tem que deixar preparado um filho para herdar o trono. Ele está mal, está em depressão profunda, síndrome do pânico, não sai mais do seu quarto. Israel não o vê mais. Ele adoece, ele se enfraquece. Ele é tomado por uma dor, uma angústia. Eu não sei se você já passou por uma noite sem dormir, ou por várias noites sem dormir, quando a boca fica amarga, quando há um frio na boca do estômago, quando você tenta enxergar o fundo do poço e você não enxerga, quando você vê que as portas foram fechadas e tal qual um escorpião, quando se vê acuado, você só pensa em uma saída: morrer, se matar. E o espírito do suicídio te visita por causa de espíritos que abriram a porta para ele, chamados de desespero. O desespero, para mim, Marco Feliciano, não é um sentimento, é um demônio. É um demônio que trava a inteligência da nossa alma e faz o homem, que é inteligente por ser imagem de Deus, deixar a inteligência de lado e passa a agir por instinto. Uns têm instinto de matar para sobreviver, outros não conseguem, preferem se matar. Davi está nesse vale. Ele então manda passar por ele os filhos que ele tem. Nesse período, Batseba deu à luz a uma outra criança. A criança tem 8 anos quando isso vai acontecer. Davi precisa preparar o próximo rei de Israel. Ele faz entrar os seus filhos, olha um por um deles, e ele sabe que pela lei, o menino que deve assumir o seu trono é o primogênito. Mas ao invés de assumir o primogênito, ele olha para o último, a rapinha do tacho. Ele olha para um menino ruivo, de cabelo encaracolado também, que anda com uma mulher linda como mãe pelos corredores do palácio. Quando ela passa, as pessoas até a chamam de rainha, mas quando ela vira as costas, todo mundo diz: lá vai a prostituta. Lá vai a queda do rei. Lá vai a mulher que manchou a biografia do grande homem de Israel. E com ela vai o fruto do adultério. A notícia se esparrama, todo mundo sabe a história. Deus matou o primeiro filho. Questão de dias para o segundo morrer também. Ora, pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Se o menino primeiro é filho de adultério, o segundo também é. Todo mundo olha e diz: quando o rei fechar os olhos, o que assumir o trono tem uma missão. Pergunte qual? Matar Batseba e matar Salomão. Para extirpar de Israel a história maldita de que o rei Davi pecou. Qualquer filho que assumisse o trono no lugar de Davi, a primeira coisa que faria era matar Salomão e a sua mãe, porque todos conheciam a história. Eles são a razão de Davi estar em depressão. Eles são a razão de Davi perder o moral diante de Israel. Eles são a razão de Davi estar adoecido em uma cama. Eles são a razão do corpo de Davi não ser aquecido nem quando 2 virgens estão do lado dele na cama. Eles são a razão de todo o escândalo e desgraça que aconteceu. A morte será inevitável. Preparado para ver a misericórdia de Deus? Então respire fundo e diga para o seu irmão: prepara aí para chorar. Depois que Davi passa filho por filho, o último a entrar no seu palácio, no seu quarto, é um menino de 8 anos, puxado pela mão de sua mãe. Davi, velho e doente, olha para Batseba, não diz nada, mas o olhar dele dizia tudo. Davi era um homem sensível, agiu por impulso da carne, pecou, mas ele amava Deus.
O olhar dele para Batseba quer dizer assim: me perdoa, eu destruí a sua vida e destruí a minha. Por culpa do meu impulso, seu filho morreu, e esse vai morrer também. Davi olha para aquela criança, aleluia, e num ato de desespero, ele busca Deus além do teto da sua casa. Ele tenta enxergar Deus sentado nas asas de um querubim. Esse sempre foi o sonho dele. E ele manda o menino se aproximar, e ele trava a mão do menino debaixo da sua coxa. Não tenho coragem para interpretar esse texto literalmente, então deixa assim mesmo. Ele colocou a mão debaixo da coxa. Quando o menino coloca a mão debaixo da coxa do rei, o rei diz a ele: promete para mim que você vai amar o Deus do seu pai. Prometo, papai. Promete para mim que você será fiel ao Deus do seu pai. E o menino disse: prometo, papai. Promete para mim que você vai honrar Deus acima de tudo. Prometo, papai. Davi tira debaixo do travesseiro, pastor Abílio, um monte de rabisco, e diz: isso aqui era uma casa que eu queria dar para o meu Deus. Davi queria tanto fazer as pazes com Deus que um dia ele disse: Senhor, eu quero fazer uma casa para ti, uma casa bonita. E Davi vai contando, e Deus olha do céu e diz: eu amei, só que você não vai construir essa casa. Sua mão tem sangue de inocentes. E Davi pega o menino, pega os rabiscos e diz assim: promete que quando você assumir o trono, se Deus permitir, construirá uma casa para o meu Deus. O menino pega os rabiscos e diz: prometo, papai. Aí Davi olha para o céu e diz: Deus, prova que tu me amas. Prova que a sua benignidade dura de geração em geração. Esse menino não tem nada a ver com o meu erro, a culpa é minha. Mas se eu morrer e outro assumir o trono, ele vai morrer. Vai morrer a mãe dele. E eu não quero mais sangue de inocente sobre mim, Senhor. Senhor, transfere a unção que está em mim para Salomão. Salomão é filho de um adultério, sim ou não? Deus abre o céu, olha para o menino, lembrando que Deus matou o irmão dele. Aí Deus abriu o céu, olhou para o menino, olhou. Ah, Jesus. E a Bíblia diz assim: e Deus olhou o menino e o amou. Glória. Eu estou emocionado. Eu estou emocionado. Deus olhou o menino e o amou. Ao amar o menino, Deus diz: Davi, ele vai reinar no seu lugar. Talvez comece aqui a velha e linda história, já 1 milhão de vezes pregada. Deus começando a anunciar que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Era a maneira de Deus criar um recado para vocês em Salvador hoje. Era a maneira de Deus dizer a você que está aí no meio da multidão, aqui dentro, ou assistindo pela TV em um dos cômodos dessa gigante igreja. Para você que não tem mais estrutura, não tem mais emoção suficiente. Você até disse a Deus que hoje era o seu último culto, a última vigília. Você está em casa com um remédio para matar ratos, esperando. Você disse que ia beber isso porque não tem estrutura. Sua vida não faz sentido. Você nasceu no limbo. A sua vida é um lixo, sua família é desestruturada. Você não gosta que o culto acabe, porque quando você volta para a sua vida real, a sua vida é uma desgraça. Para você a igreja é um céu. E você diz: para mim nunca vai acontecer nada. Você carrega traumas e maldições familiares. Aí o Senhor entra nessa noite de vigília e sopra um vento suave, porque os grandes já pregaram aqui. Você pulou, gritou, rodou, profetizou. Aí vem Deus e traz uma pregação de um homem mais experiente, machucado e provado, que aprendeu nas lágrimas sentir Deus. E Deus vai no seu ouvido e diz assim: calma, calma, nada de morrer, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu aprendi nesses anos servindo a Deus que na vida do crente o que não acontece amando de Deus, acontece sob a permissão dele.
Anote aí, tudo que está acontecendo na sua vida, tudo, do zero ao máximo, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Por quê, pastor? Não sei. Porque sofre o crente, porque morre o filho do crente, porque um crente é caluniado, porque o ímpio tem emprego e você está desempregado, porque o teto desabou sobre a sua cabeça. Eu não sei. Eu queria ter as respostas para suprir a sua alma. Eu só sei o que vou te falar e me apego a isso. Você está no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, não me interessa se você está deitado no leito de um palácio ou se você está nas cinzas de um deserto. O Senhor me manda te dizer: ergue a sua boca e grita: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer. Quando eu era menino, eu ouvi os pastores falar: eu conheço um pastor que tem chamada pela estante de livros que ele tem em casa, e por isso eu comprei todos os livros possíveis. O tempo passou, minha barba está branca, e hoje, se eu pudesse refazer a filosofia deles, porque a filosofia isso é a arte de contrapor ao filósofo anterior, eu diria que eu conheço um obreiro não pelos livros da estante, mas pelas cicatrizes que ele carrega. Quanto mais dor, quanto mais prova, quanto mais sofrimento, é sinal que o seu ministério vai ser grande, potente, poderoso. Quando eu não tinha essa cultura, todo crente que sofria chegava em mim, eu absorvia o sofrimento dele e chorava com ele. Eu tinha a arte da intercessão. Intercessão é a coisa mais horrível que tem, porque você se coloca no lugar da pessoa e traz sobre você a dor dela. Você sente a angústia, você sente todo o peso. E eu intercedia. Quando eu compreendi esse texto que eu falei para vocês, de que tudo na vida do crente tem um porquê, eu parei com isso. Quando chega um crente em mim e começa a contar as lutas, as provas, as dores, quando ele termina, eu não estou chorando. Eu levanto o queixo dele, pego a mão direita dele e digo: parabéns. Alguns já até me falaram: o senhor é sádico, o senhor gosta de me ver sofrer? Eu digo: não, porque eu já passei por onde você está passando. O sofrimento é uma matéria da faculdade de Deus. Você só receberá o seu diploma se vencer ele. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. O que não custa nada não vale nada. Deus não quer criar uma geração de filhinhos de papai que recebem tudo de mão beijada e nunca dão valor. Se você está sofrendo, a culpa é sua. Foi você que pediu, foi você que sonhou, foi você que orou, foi você que desejou. Quem mandou você olhar para o pastor Abílio e dizer: eu quero o dobro da unção que está nele? Quantas vezes eu vi meninos que vieram me abraçar no fim do culto: pastor, eu quero o dobro da sua unção. Eu falei: você não sabe o que você está pedindo. Ei, José, toda vez que você sonhar com 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante de você, tente enxergar a cisterna que vem pela frente. Tente enxergar a prisão que vem pela frente, a calúnia. Tente enxergar o abandono, o seu nome caindo na boca dos outros como se fosse osso em boca de cachorro. Tente, porque se você não enxergar isso, você nunca chegará no trono, José. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu amo pregar em vigília. Pergunte por quê. Só vem para vigília crente lascado. Só vem para vigília crente que já tentou de tudo e não tem mais nada para tentar. É por isso que a vigília, o culto é mais barulhento. Os crentes falam em línguas porque não está nem aí para mais ninguém. Já tentou de tudo. Não está aqui para dar satisfação a A, para B ou para C. Está dando satisfação para ele e só para ele. Eu amo pregar em vigília, porque eu não prego para os comuns. Os comuns estão em casa assistindo o corujão. Só vem para a vigília quem cansou de ver coruja, quem quer ver a pombinha do Espírito Santo voar. E ela está voando aqui. Deixa ela pousar sobre você. Agarra o diabo pelo chifre nessa madrugada. Esfregue a cara dele no chão. Chuta ele para o inferno. Arrebenta com ele.
provoque Deus. E deixe o diabo desesperado. Não, pastor, é o contrário, é o diabo que me deixa desesperado. Não depois dessa vigília. Depois dessa vigília, o diabo vai ficar desesperado. O diabo vai arrancar o resto de cabelo que ele tem na cabeça. Porque você entrou aqui caído, desgraçado, sem nome, sem a bênção do seu pastor, sem ninguém para te ajudar. Os demônios que te acompanhavam por alguns minutos tiveram que sair, porque eu dei ordem num raio de 5 quilômetros. Como no inferno não tem celular, pastor Abílio, os demônios têm que passar a conversa um pro outro, tem demonecular. Um demônio está mandando notícia pro outro: ó, tá acontecendo um negócio estranho ali. Aquele crente entrou de ombro caído, ele já está com o ombro levantado. O semblante estava caído e já está com a cabeça de pé. Quando você descer por essa rua, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, é Chucaveira. Tanque a rua Preto Velho, que vai aguentar o que está sobre a sua vida. Anote isso. Por gentileza, levante a mão direita para o céu comigo. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarra essa pessoa. Chega de frescura, é para agarrar. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Chacoalha com força. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela. Diga: para isso Deus te trouxe aqui, para sacudir a sua vida, o seu ministério, a sua chamada, a sua história. Deixa ele sacudir você. Quem foi que disse que você não pode pregar mais? Quem foi que disse que você não pode ser feliz de novo depois que o casamento acabou? Quem foi que disse que homem pode tirar aquilo que Deus dá? Homem tira o que o homem dá. O que Deus dá tá para nascer um macho que tira. E eu te explico com o inexplicável. Homens se surpreendem com as suas atitudes e com as minhas. Homens se escandalizam com aquilo que fazemos. Você consegue imaginar Deus surpreso por alguma coisa? Deus um belo dia abriu a janela do céu, olhou para você, botou a mão na cabeça e disse: ai meu eu. Entendeu, né? Não tem outro Deus além dele. Como é que ele vai falar: ai meu Deus? Ai meu eu. Deus olhou para você e falou: eu não sabia disso. Existe isso? Passado, presente e futuro se misturam na mente do grande Elohim, do grande El Shaddai. Deus olhou para você e te conhecia. A mente dele é tão poderosa que ele olha para você agora, aqui sentado nesse santuário, e ele enxerga você sendo concebido. E ele também enxerga você sendo sepultado ou arrebatado. Na mente dele, tudo acontece ao mesmo tempo, tudo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Se Deus sabia que você ia bater com a cara no muro, que você ia dar prejuízo, que você ia ser excluído, ia ser motivo de escândalo, se ele sabia que você ia passar pelo perrengue que você está passando e fazendo todos passarem, você acha que ele teria te ungido? Você é dono de uma empresa. Você olha para um empregado, está pronto para contratar ele, mas você tem o dom da vidência. Você sabe que ele vai te roubar. Você sabe que ele vai te dar prejuízo. Você vai contratar ele? E por que Deus te contratou então? Porque Deus ungiu Jim Swaggart? Porque Deus ungiu os nossos velhos pais, pastor Abílio? Pregadores, soldados, guerreiros, homens linha de frente. Ô exército estranho,
Em qualquer exército do mundo, o soldado perde um braço, fica cego, bem paralítico ou dentro de um caixão. Ele recebe a continência do presidente da república. Ele recebe um nome, um memorial, uma estátua. O nome dele é colocado com letras garrafais em túmulos. A família recebe uma bandeira, aplausos. O soldado vem com o nome de herói, porque caiu no campo de batalha. O nosso exército, o nosso exército mata. O nosso exército destrói. O nosso exército às vezes parece que são tomados por urubus que esperam a pessoa morrer, ficam rodeando ao redor dele até ele morrer, para ir e contar para todo mundo. Até quando seremos assim? Até quando vamos olhar para os homens com pensamento humano? Deixa eu te contar uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático, o feio e o bonito. Mas para usar, aí Ele tem uns xodós. Pastor, qual é a característica de um xodó? Não sei. Porque gosto, cada um tem o seu. Deus olhou para você e foi com a sua cara. Ele olhou para você e disse: é ele, pronto. Quem é que vai falar para ele que não é? Cada um que tem chamada, ele vem com um pacote completo. Ele vem com os defeitos e as qualidades. Deus põe tudo em uma balança. Jó fala isso, que Deus usa uma balança. E nessa balança Deus pesou você. E Ele mandou te dizer hoje que existe nesse mundo ex qualquer porcaria. Ex-atleta, ex-político, ex-ator, ex-atriz. Mas não existe ex-ungido. Não tem ex-ungido. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o que é seu é seu. O que eu faço? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, nego. Vai ficar chorando as pitangas? Passando a madrugada inteira na frente do espelho até chorar de pena de si mesmo? Vai passar a vida toda de ombro caído, reclamando, dizendo: eu perdi, eu era, eu fui, eu tinha, Vai passar usando só o verbo do passado? Vai continuar com essa teologia do diminutivo? A teologia do inha? Sou um crentinho, moro numa casinha, tenho um pastorzinho, vou ali naquela igrejinha, meu filhinho, meu carrinho, no empreguinho. Vai continuar assim até quando? O Senhor me manda te dar a teologia do ão. Chega do inha. Você é uma bênção. Vai cair sobre você uma unção. Você é um campeão. Eu não estou pregando para o resto, eu estou pregando para a nata de Salvador. Eu estou pregando para os homens e mulheres que, se crerem no que eu estou pregando, o céu será o seu limite. Deus colocará asas nas suas costas e vai te levantar. Agora olhe para mim: se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Ei, me diz. Se você não acredita na sua história, se você acredita que você é mesmo um pé rapado, um Zé Mané, um Zé Ninguém, um crente meia boca, um crente domingueiro, se você acredita que você é membro de banco, quem é que vai tirar isso de você? Eu tenho um segredo para as minhas vitórias. Eu venço as minhas batalhas diferente do pastor Abílio. Ele foi forjado em uma forma. Eu só venci até hoje porque eu nunca deixei ninguém se meter entre os meus sonhos e os sonhos que Deus plantou na minha vida. Nunca deixei ninguém falar: você não vai. Isso para mim é combustível. Quando alguém diz não vai, é aí que eu luto para ir. É aí que eu luto para ir. Quando alguém diz morreu, eu diz morri, mas missa de sétimo dia não tem. Antes do sétimo dia eu vou encontrar um bilhete lá: dá licença que eu ressuscitei. Foi na vigília do homem, foi na vigília de antigamente. Semana retrasada eu estava com um grande amigo do pastor Abílio lá no Rio de Janeiro, o pastor Anderson do Carmo. E ele olhou para mim, me deu um abraço e disse assim: você é o nosso Highlander. Eu falei: como é que é?
Highlander. Eu falei, que desgraça é essa? Pô, Highlander é aquele que só morre de um jeito, se arrancar a cabeça dele. Pode arrancar braço, perna, enfiar a espada no coração, não tem jeito, é o dom da fênix, renasce das cinzas. Ele olhou para mim e disse assim, me diz o porquê. Eu digo, te digo, porque eu sei quem me levantou. Se você não souber quem te chamou, se você não acreditar que você tem uma linha direta com o céu, se você for um crente que precisa passar por secretário, se você precisa do irmão, da irmã, fulano de tal, para eles orarem a Deus, para Deus te ouvir, vai caçar um serviço. Salvador está cheio de monte, vai orar no monte, vai gastar seu joelho, vai falar em línguas estranhas. Pega meia dúzia desses crentes loucos que dão pulo, golpe de karatê, kung fu. Pega esses, se aproxima deles. São loucos. Se eles chamam a atenção dos homens, imagina se não chamam a atenção de Deus. Se reúne com eles, busque a glória. Eu encontrei na igreja do apóstolo Maurício hoje, pastor Abílio, que aquela luta que eu vivi agora há pouco mais de 40 dias, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava dentro da minha casa numa sexta-feira, era 1h da tarde, quando meu espírito se convulsionou e o Senhor disse para mim, vai para o mato orar. Eu dei um salto, porque eu assustei minha esposa. Liguei para o meu secretário Wagner, disse, me leve para o monte. Ele disse, o senhor quer que eu ore com o senhor? Eu disse, não, essa batalha o senhor disse que é minha. Eu não sabia o que era, eu não tinha noção do que era, só o espírito gritando, ora, ora, ora. Debaixo de um sol de quase 42 graus, eu me ajoelhei numa mata que nós temos. Eu comecei a orar às 2 da tarde, fui até às 5h30, sem parar. No meio dessa oração, o Senhor disse para mim, abra a Bíblia. Eu abri um texto ao léu e peguei um versículo que dizia assim, e o rei rasgou a sua roupa. E o Senhor disse, tem coragem? Eu falei, não fale 2 vezes. Eu me rasguei inteiro. Lembra do Incrível Hulk de antigamente, quando ele ia ficando grande e arrebentando tudo? Eu rasguei minha roupa inteira. Eu falei, pronto. O Senhor disse, termina o texto. E o rei jogou cinza na cabeça. Eu falei, não tem cinza, mas tem terra. Eu catei a terra seca, de um calor de 42 graus, joguei em cima do rosto, no cabelo. E olha que com o meu cabelo é só Jesus na causa. Você ri, né? Não é você que tem que passar 40 minutos lá. Quando vem a chuva, Jesus protege. Me joguei terra inteiro, gritei. Quando o Wagner chegou para me buscar, falou, pastor, o que aconteceu com o senhor? O que aconteceu com o senhor? Está todo arrebentado. Eu disse, eu briguei com Deus. Lutei com Deus. E o senhor, quando o Wagner chegou 6 e pouco da tarde, ele disse, pastor, aconteceu uma tragédia. Foi aí que eu descobri. Eu falei, entendi porque Deus me mandou para cá. Dobrei o joelho e disse, Senhor, e agora? O Senhor disse para mim, aciona os santos. Quando Deus fala isso comigo, eu tenho meia dúzia de gente que vê o céu pelo lado de dentro. Eu liguei para uma amiga, uma irmã lá nos Estados Unidos, uma moça nova, poliglota, rica, descendente da Friboi, uma dos descendentes dessa família milionária, linda, loura, dos olhos verdes, mas uma mulher de guerra. Quando eu liguei, disse, Laura, me ajuda. Ela disse, agora o senhor falou comigo. Ela abriu a imagem do Skype, pegou uma tesoura. Eu chorei. Tirou o cabelo dela, pastora Bíblia, e tosou o cabelo dela inteiro. Sabe o que uma mulher tosar o cabelo inteiro? Tosou o cabelo inteiro e diz, não como direito por 40 dias. Pão sem fermento e água. E pano de saco. Descansa, não precisa guerrear, eu guerrei por você. Se cerca de gente mais crente que você. No meio do vento eu liguei para o meu amigo pastor Abílio e disse, perdi tudo. Mesmo com toda essa estrutura, o tiro foi tão bem dado que eu estava ferido de morte. De morte. Eu cheguei a dizer para ele, eu não prego mais, porque até hoje eu venho entregando minha vida ao Senhor, fazendo de tudo para receber isso de presente, me colocando como um escudo na frente da igreja nas questões da família. É isso que eu recebo desse partido desgraçado que dominou o país por 13 anos, desses comunistas ateus. Eu não quero mais. E o Senhor Deus movendo as águas. Em 2 semanas
a menina recebe o indiciamento para ser presa. Numa reviravolta como nunca antes houve no Brasil. Meus amigos disseram: o que aconteceu? Aí eu entendi o porquê de Highlander. O diabo dá o tiro para matar. Quando todo mundo pensa que morre, olha eu lá de pé. Agora olhe para mim. Levanta a mão direita, faz um carinho no seu irmão, que vai doer um pouco. Quem tem vocação, quem tem uma chamada para um ministério especial, não deve contar com estrutura. Não espere de convenções. Não espere de grandes líderes. Não espere proteção humana. Porque quando você fica leproso, ninguém quer encostar em você. As pessoas querem você quando você está bem, quando você está vencendo a guerra e trazendo a arca da aliança. Quando você se escorrega com Batseba, ninguém quer te olhar. É por isso que você não pode esperar nada daqui, da horizontal. Não espere nada, espere da vertical. Eu não sei você, mas eu sinto Deus aqui. Pastor Abílio, Deus está dizendo ao meu coração que isso não é uma vigília. Tem cara de vigília, mas não é vigília. O Senhor transformou num hospital. Estamos em um centro cirúrgico. Os enfermeiros de Deus estão trabalhando. Os anjos estão anestesiando, preparando você para uma cirurgia. Todo mundo falou que era morte. Quem viver verá. Quem viver verá o seu nome ser exaltado, a sua família te aplaudir de pé. Quem viver verá. Quem viver verá. Alguém crê no que eu estou falando aqui? Então reage. 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 Cantenevereis morobas nergiantra merecamorobahai. Labashai diakiantoroma da Súria. Sente aí. Eu termino em 15 minutos. Salomão, passados 9 ou 10 anos, com a promessa de ser o rei de Israel, assume o trono. Assume o trono sendo solteiro. E a estratégia da riqueza que vem sobre ele não tem só a ver com a ilha onde tinha o ouro de Ofir. Tudo começa com uma estratégia que Deus põe na mente dele. Ele teve 700 mulheres. Não é que ele era um maníaco sexual. Ele fez aliança com os povos vizinhos, e ao casar com eles, os pais traziam os dotes, e ele foi acumulando riqueza. Ao assumir o trono, temos um problema. Pergunte qual? É o ano em que o pior inverno que Israel passou na história se aproxima. Os súditos do rei, do jovem rei, se aproximam dele e dizem assim: passaremos o pior inverno. E Salomão, sem experiência, pergunta aos súditos do rei antigo, do pai dele: como é que meu pai lidaria com esse problema? E alguém diz: o seu pai, sabendo que o inverno será grande, não teremos cega e nem o verão. Não haverá colheita de grãos e nem de frutos. Em épocas de crise assim, o seu pai abre o cofre, pega o dinheiro que ele tem e vai nos reinos vizinhos e compra comida para o povo. Salomão chama o seu ministro da fazenda e diz: abra o cofre do meu pai e compre comida para o povo. E o ministro da fazenda diz: não temos dinheiro, porque o seu irmão Absalão gastou tudo que seu pai tinha. Salomão percebe que o reino vai ser destruído pela fome. Chama todos os conselheiros e pergunta: o que é que sobrou? O que é que nós temos para barganhar? Alguém diz: sobraram 1000 bois. 1000 o quê? Nem vaca era, porque se fosse vaca ainda dava leite. Do leite fazia o queijo, o requeijão. Bastaria um boi para deixar a prenha, uma vaca, e assim eles teriam condições de racionar a comida e sobreviver por um ano.
Mas sobraram bois, bois de tração, bois que iam para a roça, bois que aravam terra, músculos duros, bois velhos. E alguém diz, só temos bois velhos. E Salomão diz assim, prepare os bois, chame o povo, quero que subam ao alto da montanha, porque amanhã eu quero falar com Deus. No dia seguinte o pregão é passado, o povo começa a subir a montanha, o jovem rei está na frente, o povo quer conhecer ele. Seu primeiro ato é arrastar 1000 bois para o alto da montanha, o povo está feliz da vida. Todo mundo dizendo, esse rei é melhor que o pai dele, vai começar com churrasco. Quando chega no alto da montanha, não tem 1000 churrasqueiras, tem 1000 altares. Quando Salomão dá ordem, os sacerdotes entram em transe, em oração, e começam a cortar os bois, sangrá-los. Pela primeira vez o alto da montanha fica vermelho, milhares de litros de sangue vão escorrendo pelos pés dos hebreus. A cena é cruel. 1000 animais são imolados, decapitados, cortados em pedaços e queimados em 1000 altares. 1000 colunas de fumaça começam a subir. Salomão vai falar sobre isso mais tarde no livro de Eclesiastes. 1000 colunas de adoração estão subindo ao céu. E o menino rei está olhando para o céu. Pergunte para quê? Ele quer ver aquilo que o pai dele sempre escreveu. O pai dele era um poeta. O pai dele transformava a tragédia em romance. Alguém já leu o Salmo 18? E o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. Voou sobre as asas do vento. E arrancou a minha alma do inferno. Vai ler o Salmo 18 e pega os apêndices. Vai te transportar para a batalha onde Davi cai do cavalo, quando o filho de Anak o joga no chão. Não foi Deus que desceu ali, foi um dos valentes de Davi. Mas como Davi era poeta, ele transformava a tragédia em romance. E todo mundo lia. E as pessoas acreditavam literalmente que Deus desceu e tirou a alma dele de lá. O menino é uma criança, é o quê? E criança acredita em história de carochinha. Na mente dele, eu vou dar para Deus esse sacrifício e vou esperar Deus vir na nuvem, nas asas de um querubim. E Deus não desceu naquele dia. 6 horas da tarde, só tem cinzas. As pessoas começam a descer do alto da montanha. Uns estão sorrindo, outros estão chorando e outros estão dizendo, esse rei é louco. Uns acham que ele é excêntrico, outros acham que ele é santo. Os súditos dele dizem que ele é maluco. A única coisa que Israel tinha, que daria a eles condições de 5 milhões de pessoas se alimentarem por pelo menos 2 meses, seria esses 1000 bois. Mas nem isso tem mais, porque o menino deu para um Deus invisível, que não falou com ele. Naquela madrugada, ou antes da madrugada, o menino se tranca no quarto. Está revoltado, porque ele esperou Deus e Deus não veio. Mas antes da meia-noite, não sei se pelo teto, pelo chão, portas ou janelas, a Bíblia diz que Deus entrou no quarto do menino. Olhou para ele e antes dele ter um infarto do miocárdio, Deus disse, pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Não, vou ser mais incisivo. O Criador do universo entrou no quarto de um menino. Esse Criador nunca se mostrou para o pai do menino. Davi nunca viu Deus. Davi viu o anjo, aquele que queria destruir Jerusalém em especial. Ele sempre canta que Deus vai descer, que Deus vem isso, que Deus faz aquilo. O sonho de Davi era trazer Deus. Deus nunca veio falar com ele. Davi era um homem de cânticos e de orações. Salomão não, já era inteligente no ventre. A sabedoria dele só é aumentada. Todo homem sábio tem uma mente analítica, e a mente analítica é uma mente da terra. Equação, matemática, física e química, tudo tem que ser provado. Salomão não é espiritual como nós pensamos. Deus entrou no quarto dele e disse, pede que eu vou te dar. E isso mexeu comigo. Eu falei, Deus, nem Davi recebeu sua visita. O que é que esse menino fez que chamou o Senhor? E Deus disse para mim, nem Davi fez o que ele fez. Davi deu louvores e danças e salmos, mas Davi nunca me deu tudo o que ele tinha. O Senhor disse para mim, ninguém ganha de mim generosidade. Se o homem acha que pode me surpreender, surpreendo eu o homem. O homem me dá 1, eu dou a ele 30. O homem me dá 1, eu dou a ele 60. O homem me dá 1, eu dou a ele 100. Se um homem me dá tudo que ele tem, eu também dou para esse homem tudo que eu tenho. Ei, já pensou se Salomão olha para Deus e diz assim, eu quero voar? E
Ia ter na história que houve um homem que tinha asa nas costas e voava. E se ele diz para Deus: eu quero viver para sempre? É eu pregando em Salvador e levanta um velho Matusalém dizendo: é verdade, gente, fui eu. Pedi para viver para sempre, estou aqui, porque Deus não é homem para mentir, sim ou não? Deus disse para ele: pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu falei: Deus, por que o Senhor fez isso? O Senhor disse: porque Ele pegou tudo que Ele tinha e me deu. Não posso perder para o homem. Você está entendendo como funciona? Como é que você quer receber alguma coisa de Deus passando esse culto inteiro mascando essa desgraça desse chiclete, olhando essa porcaria de Facebook e esse zap, fazendo carinho nas costas da sua namorada, porque eu estou te vendo aqui de cima, seu filho do Todo-Poderoso. A menina ali atrás não para de lixar a unha. Alguém avise ela que aqui não é um salão de beleza. Você quer que Deus faça alguma coisa para você, e você passa o culto inteiro de braço cruzado filosofando, olhando para o céu e dizendo: to be or not to be, that's the question. Deus nunca fará nada com você. Deus quer gente maluca. Deus quer gente desequilibrada. Deus quer gente extravagante. Deus quer gente atrevida. Deus quer um baiano cheio de fogo dos pés à cabeça. É isso que Deus quer. Você está participando de um culto histórico. Você está num culto onde uma geração de pregadores que está terminando está aqui. Pastor Abílio e Marco Feliciano não são contadores de história, nem vendedores de sonho. São homens que vieram de onde você veio. É gente sofrida, machucada, pisado por todo mundo. Eu cresci numa casa com 12 pessoas em 2 cômodos. Eu vi minha mãe pedir esmola na rua para colocar na minha mesa para me dar de comer. E cresci perto de vizinhos que diziam: esse menino vai ser um trombadinha quando crescer. Eu poderia ter sido um trombadinha, mas Jeová cruzou o meu caminho. Pastor Abílio, eu não sabia, mas eu já era político. Eu pertencia a um partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Ninguém votou em mim, só um voto eu tive, o voto dele. Você não precisa de muito, você só precisa chamar a atenção dele. Vai, Salomão, traz Deus para a terra. Dá a ele o que você nunca deu, e você receberá o que ninguém nunca recebeu. Vai. Eu te desafio a entrar além do véu. Eu te desafio a ficar de pé. Eu te desafio a pegar na mão de quem está do seu lado. É madrugada. Fecha os olhos. Deus está na sua frente. E Ele está perguntando a você: o que é que você quer que eu te faça? Pede e eu vou te dar.